E aí galera, beleza? Temos uma novidade para vocês, estamos começando uma nova série de vídeos aqui no canal, com um formato voltado para a divulgação científica dentro dos temas que costumamos abordar por aqui. Claro que nossa veia de professores e pesquisadores não poderia nos deixar de fora dessa. Então, de vez em quando, apareceremos aqui com este novo quadro, uma forma mais divertida e didática de explorar temas científicos relacionados às plantas e o mundo que as cercam. E para facilitar, esses vídeos virão com essa nova thumbnail, para que vocês consigam identificar facilmente os vídeos desse conteúdo. E como primeiro vídeo dessa série, temos um tema muito interessante. Será que a música tem influência no crescimento das plantas? Mas por acaso, será que as plantas escutam? Como elas percebem o som à sua volta? Vamos descobrir junto? Bora! Antes de começarmos, eu quero lembrar que todas as referências utilizadas para a elaboração do roteiro desse vídeo estarão fixadas no primeiro comentário. Assim, caso você queira se aprofundar em algum tópico, basta ir lá dar uma olhada. As plantas não escutam da mesma forma que nós, seres humanos ou outros animais, pois não possuem ouvido ou sistema nervoso. Então a ideia de escutar, ela é metafórica. As plantas podem responder a estímulos mecânicos, como por exemplo vibrações, que afetam o seu desenvolvimento. Isso ocorre porque as células vegetais reagem a pressões externas. Esses estímulos podem ser causados por sons, embora o mecanismo de percepção seja diferente do nosso. As frequências sonoras podem criar vibrações no ambiente que podem afetar as moléculas de água e nutrientes dentro das células vegetais. A ideia de que a música pode afetar o desenvolvimento das plantas não é nova, mas o que a ciência já descobriu sobre isso? Um estudo conduzido por Margaret Collins e John Foreman, intitulado The Effect Sound on the Growth of Plants, pela University of Western Ontario, investigou como diferentes frequências sonoras influenciam no crescimento de duas espécies vegetais, o feijão e a hipátiens. As plantas foram cultivadas em câmeras ambientais controladas, onde um grupo de plantas foi mantido em silêncio, era o grupo controle, enquanto outros foram expostos a sons de diferentes frequências, mas com intensidades sonoras semelhantes. Os resultados mostraram que as plantas expostas a determinadas frequências sonoras apresentaram variações na taxa de crescimento do que o grupo controle, que não foi exposto a som nenhum. Especificamente, algumas frequências promoveram um crescimento mais rápido, enquanto outras não tiveram uma mudança significativa, ou até inibiram o desenvolvimento da planta. Esses achados sugerem que a resposta das plantas ao som depende da frequência, indicando que estímulos acústicos podem influenciar o crescimento de maneira específica. Outros dois estudos, de Misha 2016 e Tisazu 2019, investigaram a influência das ondas sonoras sobre os hormônios vegetais e o crescimento de plantas. Esses dois estudos corroboram com a ideia de que os sons não apenas influenciam o desenvolvimento das plantas, mas também influenciam diretamente processos bioquímicos e de produção de fito-hormônios, que controlam a germinação, a quebra da dormência de sementes e o desenvolvimento das plântulas. Os pesquisadores observaram que a exposição a estímulos sonoros, em particular em frequências específicas, causavam um aumento nos níveis do ácido giberélico, citocinina e etileno. Uma pesquisa muito interessante que analisou os efeitos das ondas sonoras sobre o desenvolvimento das plantas foi o trabalho de Jay Ba, de 2014, intitulado The Effect of Different Sound Frequencies on Plant Growth, que foi publicado na revista Environment and Experimental Botany. Nele, o autor investigou o efeito de diferentes frequências sonoras sobre o desenvolvimento das plantas, utilizando diversas espécies para observar os efeitos em diferentes estágios de desenvolvimento. A exposição foi feita em intervalos diários por um período específico, e as frequências sonoras variavam desde baixa frequência, como 10 Hz, até frequências mais altas, como 1000 Hz. A intensidade do som também foi controlada para garantir que não houvessem danos às plantas. Um grupo controle foi mantido sem exposição ao som, permitindo que os pesquisadores pudessem comparar os resultados das plantas expostas com as plantas que não estavam sujeitas a estímulos sonoros. O crescimento das plantas foi monitorado com diversos parâmetros, como por exemplo a taxa de germinação, o crescimento da raiz, o crescimento do caule das folhas e a produção de biomassa, o peso da planta seco. Os resultados do estudo indicaram que a exposição das plantas a determinadas frequências sonoras teve efeito significativo no seu desenvolvimento. As plantas expostas a frequências sonoras médias, aproximadamente entre 100 e 300 Hz, mostraram um crescimento superior aos do grupo controle. Isso foi observado principalmente no desenvolvimento das raízes e das folhas. Esse efeito positivo foi associado a uma maior eficiência na fotossíntese e maior absorção de nutrientes pelas raízes,
Frequências muito altas, como 1000 Hz, não tiveram efeito benéfico no desenvolvimento das plantas e, em alguns casos, teve até redução no desenvolvimento. Isso sugere que é uma faixa ótima de frequência que contribui para o desenvolvimento da planta e que frequências fora dessa faixa podem ser prejudiciais. Um outro estudo muito famoso que relaciona diretamente estilos musicais com o desenvolvimento da planta foi do David Retalhak, de 1973, intitulado The Sound of Music and Plants, e publicado na revista Science, que é uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo inteiro. A metodologia envolveu a exposição de diferentes grupos de plantas a diferentes estilos musicais e sons. A pesquisa foi desenvolvida de maneira controlada, seguindo os seguintes critérios. Seleção de plantas. O estudo utilizou o feijão como planta experimental. Essa planta foi escolhida por ter um desenvolvimento rápido, o que permite uma observação rápida dos efeitos de qualquer estímulo. As plantas foram expostas a diferentes estilos de música, incluindo música clássica, rock, músicas de frequência variada, além de um grupo com ausência de música, o grupo controle. Exposição sonora. As plantas foram expostas à música por um período determinado por dia. O ambiente foi mantido constante em relação à luz, temperatura e outros fatores ambientais, para garantir de que os efeitos fossem causados apenas pela ausência ou presença de música. Parâmetros de crescimento. O crescimento das plantas foi medido com base em vários parâmetros, como o crescimento do caule, o desenvolvimento das raízes e o número de folhas. Os resultados de Retalhak foram bastante interessantes e popularizaram a ideia de que a música poderia influenciar no crescimento das plantas. Os principais resultados foram: efeito positivo para a música clássica. As plantas expostas à música clássica, em específico, tiveram um crescimento mais robusto do que as plantas do grupo controle. Esse grupo teve o desenvolvimento mais forte dos caules e um desenvolvimento mais longo das raízes. Efeito negativo do rock. Surpreendentemente, as plantas expostas ao rock mostraram um crescimento menos favorecido, apresentando caules mais fracos e menos raízes, sugerindo que as frequências sonoras associadas a esse estilo musical poderiam ter uma influência negativa no desenvolvimento das plantas. Já as plantas do grupo controle, que não foram expostas a música nenhuma, mostraram um desenvolvimento moderado, como um desenvolvimento padrão típico de um lugar controlado. O estudo de Retalhak concluiu que os efeitos sonoros e a música podem, de fato, influenciar o desenvolvimento das plantas, com a música clássica mostrando resultados mais favoráveis do que outros tipos de som. Esse estudo foi um dos primeiros a documentar os efeitos sonoros sobre as plantas, e embora tenha gerado muito interesse e tenha sido um marco de desenvolvimento nessa área, também foi alvo de muitas críticas. As críticas destacaram a necessidade de um maior controle experimental e de uma análise mais profunda dos mecanismos pelos quais os sons poderiam afetar o desenvolvimento das plantas. Por exemplo, muitos pesquisadores criticaram a metodologia da pesquisa e a falta de um controle mais rigoroso sobre variáveis externas, como o volume do som, os tipos de instrumentos e as condições ambientais que poderiam afetar o resultado. Outros estudos ainda tentaram replicar esses resultados, mas tiveram diferentes conclusões. Mas e então, a música faz realmente as plantas crescerem? Apesar dos estudos indicarem que certos sons podem influenciar no crescimento vegetal, ainda não há consenso científico sobre o mecanismo exato desse efeito. O que se sabe é que plantas respondem a vibrações e que alguns estímulos sonoros podem afetar os processos de germinação e desenvolvimento celular. No entanto, muitos trabalhos não encontraram resultados consistentes ou replicáveis. Portanto, se tocar música faz bem para as plantas, a ciência ainda não chegou num veredito definitivo. Mas uma coisa é certa, a música pode tornar o ambiente onde você cuida das suas plantas muito mais agradável para você. E talvez, quem sabe, até para suas queridas plantas. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Aproveite e deixe aí nos comentários sugestões de temas para esse quadro. Então é isso, abraços e até o próximo vídeo.